Cristão, use sempre a piedade inicial. Parte 08, dia 23 de agosto de 2025. É este o momento, e são estas circunstâncias para as quais vocês adiariam a consideração da alta preocupação da religião. É em meio a tais distrações de pensamentos, tal perturbação de sentimentos e tal ocupação de tempo que vocês iniciariam a importante busca pela salvação e pelos sagrados deveres da religião, porque a verdadeira religião, sim, a cristã estabelecida, é eminente, encontra o máximo que pode para manter viva sua piedade em meio a tantas perplexidades e exigências. E vocês começarão isso, então? Essas observações se aplicam a todos, mesmo aqueles que têm servos sob seu comando, mas especialmente aqueles que não têm tal ajuda. Mulheres da classe trabalhadora, com os deveres de mãe, vocês poderão iniciar uma vida religiosa, com suas ansiedades não compartilhadas e não aliviadas. Deixe-me dizer com uma ênfase emprestada do que eu mesmo testemunhei. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Época de alegria, se você soubesse. Aproveite enquanto dura. Pensem, minhas amigas, minhas ouvintes, nas ricas vantagens colocadas pela ordem da providência ao seu alcance. Seu valor prático e tendência são evidentes em seus resultados. De que outra forma explicaríamos que um número muito maior de discípulos de Cristo seja encontrado entre o seu sexo do que entre o outro? Além das circunstâncias mencionadas acima, para explicar a prevalência da piedade entre o seu sexo, eu poderia observar que pareceria que Deus pretendia que, para a maior humilhação de Satanás, assim como ele triunfou sobre o homem por meio da mulher, Deus triunfasse sobre ele por meio da mulher, que assim como ela foi instrumento de seu sucesso infernal na queda, ela fosse o instrumento de sua humilhação na redenção, que aquela que foi a primeira a cair sob seu jugo fosse a mais ansiosa para se livrar dele, e assim seu troféu fosse arrancado de suas mãos e sua ostentação fosse esvaziada pelo poder daquele que veio para esmagar a cabeça da serpente e destruir as obras do diabo. Mas há outra marca da sabedoria de Deus nesse arranjo, que é que, como a religião é tão importante para os interesses da sociedade e o bem-estar das almas imortais, o sexo deve ser o mais inclinado a ela, o que é considerado a primeira formação do caráter humano. Agora vou apresentar a vocês os benefícios que vocês receberão da piedade precoce. As bênçãos da religião em si não são nada. Lembre-se, a piedade não é meramente o cumprimento dos deveres, mas também o desfrute de benefícios. Isso é muito esquecido, e toda a questão de uma vida santa é vista por muitos como algo próximo da penitência, ou, pelo menos, de um serviço um tanto rígido e severo. Se assim fosse, ainda seria sábio nos dedicarmos a ela, visto que é a única coisa que pode nos preparar para o céu e a eternidade, que é serviço. É bem verdade, mas também é um estado de privilégio. E o serviço, não de um escravo, mas de uma criança, e com os deveres de uma criança, traz também os privilégios de uma criança. Pense nisso. Um filho de Deus. Você consegue conceber algo mais elevado, maior, mais nobre? Um anjo tem alguma relação mais elevada com Deus? Ser capaz de dizer no sentido mais pleno e rico da linguagem: Pai nosso que estás nos céus,
ser objeto do amor, cuidado e interesse do único ser infinito. Está salvificamente interessado em todos os privilégios da família divina, redimida e celestial. Oh, meus jovens amigos, meus amigos idosos, isso não é nada, não é tudo. Muitos de vocês são órfãos, e não é uma bênção dizer: quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Não é uma bênção tê-lo como guia da sua juventude? Ouça o que Deus diz. Portanto, sai do meio deles, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ó, ouça sua voz, aceite o seu convite e entre na sua família. Por isso, propomos a religião a vocês, não simplesmente na forma de dever, mas de bem-aventurança. Sim, religião salvadora é outro nome para a felicidade. E você pode ser feliz cedo demais. Você quer ser feliz? Você foi feito para a felicidade e é capaz dela. E onde a encontrará? O prazer diz: não está em mim. E o conhecimento diz: não está em mim. Posição social, moda e riqueza afirmam: ouvimos a sua fama com nossos ouvidos. Mas a verdadeira religião diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde à fonte e tomai de graça da água da vida. A experiência universal atesta que a satisfação pura e plena não se encontra para a alma humana em nenhuma das posses deste mundo. E se fossem satisfatórias, seriam todas incertas. Meras sombras insubstanciais que se esvoaçam diante de nós e se perdem. Talvez você tenha formado concepções totalmente equivocadas da religião. Felicidade? Você diz, na religião? Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.